tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ManteliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli. Olá, tudo bem com vocês? Érica Mantelli aqui. Muito obrigada pela presença. Que bom ter vocês aqui com a gente novamente. Hoje a gente tem um convidado pra lá de especial, né? Olha, é um cara meia boca, vai. Mais ou menos. Não, brincadeira. Maravilhoso. Quando é amigo a gente pode zoar. É verdade. Mas é gente boa demais, vocês vão Maravilhoso. gostar hoje. Tá incrível. Não, Pedro, tá incrível Tá hoje incrível e vocês vão aprender muito, independente da área. Não precisa ser da área médica, isso aqui é lição pra toda uma vida. Mas antes da gente apresentar este querido, vou dar alguns recadinhos, né? Então você já segue os nossos canais, gente? Estamos no YouTube, @Clínica Mantelli. Tem o Instagram da clínica também, @Clínica Mantelli. No Spotify, ManteliCast. E também temos nosso canal de cortes, que é ManteliCast Cortes. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, curte, ative as notificações, mande, compartilhe isso daqui com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. E agora, vamos lá apresentar o nosso queridíssimo convidado. Bom, nosso convidado de hoje, ele é nada mais, nada menos do que diretor da RMA Treinamentos. Ele é a maior autoridade business do Norte e Nordeste. Eleito o melhor gestor do Brasil por 12 anos. Meu Deus, essa nem eu sabia que era por 12 anos, hein? 4 especializações fora do país. Mentor business desde 2007. Mentor de executivos e artistas e médicos. Speaker, palestrante internacional and nosso sócio. And nosso amigo. Nosso sócio Dom Edgest. Uma salva de palmas. Rogério Magalhães com vocês, Brasil. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, Obrigado. O melhor aí foi amigo de vocês. Esse é o Amigo, maior título. é. Esse é o maior É o título. melhor dos Tira títulos. tudo, tira todo o currículo, deixa só a última frase. Ai, amigo da querido. gente. Acho que isso aí é o melhor título. E juntos na missão, né? A missão de Na ajudar aí missão. todos esses médicos do Brasil todo. Maravilha. Bom, hoje é um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído. Vamos falar um pouquinho de conexões, vamos falar um pouquinho de business, vamos falar um pouquinho de gestão. Vamos abordar de tudo um pouco. Vamos falar da parte pessoal, Que vocês desse seu quiserem. topete maravilhoso. Rapaz, aprendi com você. Eu disse que o meu modelo é o meu Iron Man aqui. É o meu Ken. Eu te falo que ele é o Ken. É o Ken aqui. O Ken e a Barbie. Tá aqui o Ken. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer Obrigado. ter você aqui. Você sabe que você já é de casa, então não precisamos nem convidar você, porque você faz parte da nossa casa. E é uma honra ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui na Clínica Mantelli. Para mim, assim, é uma honra estar aqui com vocês. É assim, uma referência à Clínica Mantelli. E esse podcast agora, Mantelli, foi a melhor ideia que eu já vi assim, nos últimos tempos dentro da medicina. Foram vocês criarem isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um canal não só de abertura para muitos gestores, para muitos médicos, mas para a vida das pessoas, como a Érica falou. Isso é maravilhoso a gente trocar essa ideia, essa experiência. É, exatamente. A gente teve a ideia de ter o ManteliCast justamente por isso. Porque nas redes sociais a gente sabe o quanto é importante, claro, a gente ter o posicionamento para ser uma autoridade no que está falando, independente da área, mas muitas vezes a gente fica limitado ao número de caracteres, a tempo de algum vídeo. E essa maneira de também fazer de formato podcast, a gente consegue as pessoas escutarem pelo Spotify, o horário que quiser, depois volta. Então a gente achou muito bacana e também extrapolar um pouco além dos limites só de clínica, né? Daquela só de falar de saúde. Então aqui a gente quer falar de tudo mesmo e cada um ter a sua visão e ver, porque na verdade ninguém é só uma coisa, né? Nós somos multitarefas, todos nós somos, e a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências. E o podcast é uma forma muito prática de você consumir conteúdos hoje em dia. Eu, por exemplo, muitas vezes quando eu vou na academia, eu vou escutando podcast. Em vez de estar ouvindo música, eu estou lá alimentando, estou vendo podcast de economia que eu gosto, de alguma pessoa que eu sigo, enfim. E isso é muito prático nos dias de hoje. Então, não só você assistir, mas você simplesmente somente ouvir, se quiser. Você está no trânsito, às vezes, né? Tá no Sim, trânsito, tá ali. otimizar, né? Dá sempre para aprender. E hoje, como a informação é muito democratizada, a gente gosta muito disso. Da gente poder compartilhar, aprender, trocar experiências. E por isso que você está aqui. Obrigado. E aqui vamos falar um pouquinho também do nosso MedGest, né? Que, antes de falar disso, como é que surgiu você como treinador? Quando que veio na tua cabeça assim, vou ser treinador, eu tenho tino pra coisa, pra ser um coach, pra ser Nunca ninguém me perguntou um isso. mentor de alguém? Então, pergunta inédita por aqui. Pergunta inédita, porque assim, eu acho que começou lá atrás, quando eu estudava. Sabia? Quinta série, sexta série. Eu comecei ali, claramente, ser treinador dos times de futebol que eu liderava. Que eu jogava, mas que eu liderava. Então, ali eu passei a ser, tipo assim, uma pessoa que influenciava pessoas. Eu comecei a ver isso aí. E aí, logicamente, eu comecei a crescer, né? Comecei a trabalhar.
E quando eu entrei na indústria farmacêutica, por onde eu trabalhei 20 anos em multinacionais, né, muito próximo aí do ecossistema saúde, né, médicos, varejo, empresários do ecossistema, eu comecei a dar muitas palestras dentro do ecossistema saúde em 2001. Já me tornei speaker multinacional em 2001. E em 2007, eu fiz meu primeiro programa de mentoria business dentro da indústria. E aí mentorava vários empresários, e aí comecei a mentorar a equipe também de vendas, a equipe de marketing. E ali eu comecei a ver o quanto eu realmente tinha não só o dom, mas a técnica de liderar, de mentorar. E aí fui me formando, fui fazendo várias formações fora do país, né? Tony Robbins é uma das pessoas que eu realmente modelo, que eu estudei muito sobre isso, com várias referências do mundo todo, e fui fazendo isso dentro das multinacionais. E fui fazendo outros cursos, mas eu notei que, hoje, pensando bem, eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive essa liderança diante dos colegas, né? Então, assim, puxa, deixa o Rogério falar, eu era o capitão do time. Eu era capitão da seleção. Sempre gostou de orientar. Era o orador da turma, né? Quando eu fui fazer, por exemplo, eu sou formado em ciências contábeis, mas nunca exerci. Mas na formação, no CRC, o orador da turma fui eu. Assim, o presidente do CRC, Rogério, você vai ser o orador da turma. Então, assim, isso de forma natural, lógico, a gente tinha um DNA isso, mas de forma técnica eu fui me preparando para isso. E hoje, assim, eu me sinto realmente muito bem preparado, mas a cada dia estudando mais, me preparando mais e sabendo que a gente tem sempre que aprender todos os dias, inclusive em oportunidades como essas aqui. Maravilha. E aí, depois de trabalhar tanto tempo na indústria farmacêutica, quando que foi que você percebeu a necessidade do médico receber essa orientação, esse trabalho realmente de ter um coach, de ter alguém ali que ajude na carreira? Porque o médico vem muito disso, né? De se formar, de se especializar, mas sempre na área médica. E aí cai aí no mundo de trabalho ou vai abrir um consultório e depois fica meio perdido porque a gente não tem essa parte na faculdade, né? E aí onde que você percebeu que você poderia ajudar? Como que foi, assim, os seus primeiros clientes médicos? Como que surgiu isso? Durante esses 20 anos na indústria, a indústria está bem próxima do médico. Uhum. Então, assim, eu tinha equipe comercial que ia para o varejo, tinha equipe que ia para os consultórios. Então, eu já percebia claramente a dificuldade do médico no atendimento, da secretária, a dificuldade do médico de saber vender. Então, assim, isso eu comecei a perceber que era um gap muito grande que o profissional médico ele tinha na medicina. Sim. E em 2014, quando eu pedi demissão da empresa, que eu fui montar a minha empresa de mentoria, de gestão, de treinamentos, a gente começou a pegar muito esse canal médico. Aí veio um médico, aí veio outro médico, outro. E aí, é tanto que eu falo também às vezes do artista, porque assim, o artista ele é muito parecido com o médico. Ele também... Né, tem ele entrega... A medicina é uma arte também, né? A medicina é uma arte. Ele entrega o serviço, mas ele não sabe a parte de gestão. Sim. Então, assim, hoje o médico, ele assim, se confunde muito entre ele ser artista, ele ser gestor, ele ser empreendedor. Ele não sabe o que é que ele é. Na verdade, ele é o artista, ele é o que entrega a medicina. Sim. Ele é o que entrega a solução para o paciente. Mas, vocês sabem bem que ele tem que ser o quê? O gestor. Aí nessa parte ele não sabe. Gerir pessoas, gerir processos, gerir a própria clínica... E ele não sabe também ser um empreendedor, que é aquilo que vocês estão fazendo aqui. Puxa, aqui o Mantelicast é um empreendedorismo. É algo diferente da clínica, mas está dentro do ecossistema da clínica. Sim. Faz parte do corpo de vocês aqui. Ele não tem essa visão. E quando eu faço essa pergunta para ele disse, eu não sei o que é que eu sou. Se eu estou sendo artista, gestor, empreendedor. E aí veio essa necessidade. A gente começou a fazer isso em 2014, com alguns médicos. Os resultados... vieram assim naturalmente, a gente foi se especializando na área de saúde, na área médica, fomos criando uma metodologia que eu já usava com os empresários, né, do ramo, fomos modelando para a realidade do médico e isso foi crescendo. Foi crescendo de um modo... Em 2016 conheci vocês lembram disso? Então, assim, comecei em 2014, 2016 conheci vocês, já tinha alguns médicos que já faziam mentoria comigo, e isso foi crescendo a um ponto que chegou justamente... ao pico que foi o MedGest. Sim. Então, o MedGest praticamente nasceu dessa mentoria de 2014. Tudo que a gente fazia que foi dando certo com os médicos, nós modelamos, pegamos o know-how de mais 3 médicos, que foi o Dr. Tiago, doutora Érica, Dr. Domingos, modelamos e criamos o MedGest. Então, isso veio de 2014 para cá, de uma visão que eu já tive lá atrás, quando eu já visitava os consultórios médicos, quando eu já via
essa dificuldade, mas Quando essa... fazia o diagnóstico do problema, né? Mas essa baita da oportunidade, porque era um negócio, é um negócio. Então o médico não via como negócio. Ele via como a clínica do doutorzinho lá. Eu gosto muito, até o Caio Carneiro fala muito disso, né? O médico está acostumado a ter ali a secretária somente ali, que ela faz tudo, né? Ela é a que faz o café, a que limpa a sala, a que agenda a consulta, é a que paga as contas pessoais dele, as contas da clínica, é a que comanda tudo. E é uma faz tudo que, na verdade, não faz muitas vezes nada bem feito, né? E não entende disso. E a partir do momento que o médico entende que se ele tem uma clínica, a clínica é a empresa dele, e a empresa dele precisa de processos, né? Tudo organizado para poder crescer, para poder se organizar, a mentalidade muda. É né? verdade. E isso é uma coisa muito recente. Porque eu vejo na época até meu pai, que é médico, meu pai tinha um consultório assim. Era meu pai e a secretária. Mas, na verdade, a grande maioria A grande ainda maioria é assim, assim, eu acho que, né? acho que muitos ainda são. 90% ou mais. Muitos acham que assim, eu vou ter mais ou eu vou me preparar para algo maior quando eu crescer. E aí que a gente fala bastante no Medgest que tá o erro. A gente não tem que se preparar lá na frente, tem que se preparar desde a base. Isso vai fazer a diferença. E aí a nossa ideia do Medgest foi justamente isso, mostrar para os médicos que independente da fase que esteja, início de carreira, no meio, ou aquele que já está formado, 30 anos de formado, mas está insatisfeito com o modelo que está vivendo, é possível transformar. E para isso a gente vai ter que ter, né, um passo a passo, que é o que a gente não tem de formação. Então o Medgest veio para trazer essas facilidades. E o que eu acho mais incrível, que é o que me faz esse projeto deixar meu coração tão feliz, é a oportunidade que a gente tem não apenas de mudar para o paciente, porque com certeza ele vai receber muito mais qualidade no atendimento, aquele médico que está mais empenhado, que vai ter mais tempo em consulta, mas a gente transformar a vida desse médico, porque eu fico tão chateada quando eu vejo colegas insatisfeitos. A gente sabe o quanto a gente se dedica para estudar para medicina, né, para a área da saúde em geral, mas é difícil para entrar, é difícil para sair, porque você tem que estudar muito, é difícil para pagar para quem faz a faculdade particular, ou mesmo para quem faz a pública, se manter durante todos os anos, né, são 6 anos de faculdade, mas no mínimo 3 de especialização, mais pós-graduação, doutorado, enfim. É a vida inteira de estudo, para muitos chegarem lá, só pendurar o diploma na parede e só trabalhar para pagar conta, né? E não ter tempo de qualidade com a família, não poder viajar, não poder tirar férias, tirar as férias sempre preocupado porque não está ganhando e as contas não param de chegar e não curtir. Então, eu acho que esse modelo nosso do Medgest para trazer essa transformação que vai além do paciente, a transformação de famílias, de pessoas que falam, poxa, valeu a pena, eu trabalho com o que eu gosto e eu ganho por aquilo que, né, que eu estou oferecendo e mereço. Acho que isso que é o mais incrível nesse projeto. Sabe o que é que acontece? Eu vejo isso muito em vocês. Eu falo, né, do artista, do gestor, do empreendedor. O que a Erika falou é que o médico, como ele não tem essa visão empreendedora, ele acha que contratar mais uma pessoa é custo, ele acha que montar o marketing dele é custo, tudo dele é custo, porque ele não tem a visão do empreendedor. De ser investimento. Exatamente. Então, ele não quer, ele acha que não, tá bom, só a Dona Ruth, era a Dona Ruth. Era Só a Dona Ruth ali, né, A Dona cuidando. Ruth, Gente, tem- nada contra Nenhuma quem Ruth, chama Ruth. É que a gente fez uma brincadeira. A Exato. dona Ruth, que tem 72 anos, aposentada, que você pega e coloca para trabalhar no seu consultório e dá tudo para ela fazer. E ela não vai dar conta, Ela não vai dar óbvio, conta, porque ninguém óbvio, não dá, vai. ninguém vai dar conta de tudo. E é por isso que a gente tem que aprender a delegar da maneira certa. É que muitas vezes também o outro erro é as pessoas quererem cobrar aquilo que nem ela sabe como pedir, solicitar, que é a falta do processo. Então, às vezes, reclama da secretária, reclama do atendente, mas assim, você passou para ele o passo a passo, né? Como que você pode reclamar, às vezes, de uma atitude, mas se você realmente não ensinou realmente como deve ser feito? E aí, no Medgest, a gente fala muito isso, né? Dos processos, dos procedimentos, o que fazer de maneira padrão, para você não ficar dependendo de uma única pessoa. Que se essa pessoa fica doente, se essa pessoa vai embora, se essa pessoa falta, Não, quem o mais leva? incrível que vocês fazem, acho que vocês já escutaram isso várias vezes, mas que eu vejo vocês falando, é que vocês ajudam, vocês fazem isso sendo médico. Porque assim, a cabeça, não estou dizendo que são todos, mas mas não vou ensinar, porque o cara é meu concorrente, não vou falar. E vocês têm um prazer de fazer isso. Assim, cara, a Erika, né? Minha colega tem que ir para o Medgest, o meu amigo de formação de 20 anos atrás tem que ir. Vocês têm um prazer e parece que vocês querem pegar pela mão e trazer o cara, e o cara não quer. Eu fico assim, não. Eu costumo... Sabe, eu fico assim, Tem a frase que eu vocês gosto querem fazer muito, isso. né? Tem aquela frase que eu gosto muito. Não existe concorrência. Quando você sabe quem você é, o que você faz e a excelência com que Essa é a você melhor. faz. Não existe concorrência. Se eu tivesse medo de concorrência, eu não tinha 10 ginecologistas aqui dentro da clínica, trabalhando Exatamente. comigo.
Cada paciente é de um jeito, cada médico é de um jeito, cada um vai ter um perfil. Tem gente que vem aqui e prefere passar comigo, tem gente que vai preferir a Érica, tem gente que vai preferir a doutora Monique, a doutora Elizabeth, a doutora Érica Cauano. Cada médico vai ter o seu paciente. Não existe roubar paciente um do outro. Eu estava com uma médica aqui de São Paulo, e aí a gente estava fazendo, né? Ela estava com aquela sessão pós-Medchest, ela teve sorte que eu estava aqui, ela fez presencial. E ela estava assim, com 4 turnos. Ela disse, cara, eu não sou feliz aqui. Eu só tenho 2 turnos onde eu sou feliz, dos 10, só tinha 2. Aí eu tenho que focar nesses 2 turnos. Olha, ela falando aquela sua frase, puxa, eu não sou feliz com o que eu faço. Eu vou à força trabalhar 2 dias. E eu preciso, nesse um dia, que são 2 turnos, potencializar, porque eu preciso colocar em prática isso, aquilo. Ou seja, você escutar isso do médico, talvez seja muito, né, deve ser muito chato, né, para ele, que se formou, como a Érica falou, 10 anos e não faz o que gosta. Sim. Atende, né, praticamente para se manter, né, sustentar a família, né, pagar suas contas, mas não faz o que gosta e muitas vezes pela falta do conhecimento da informação de pessoas como vocês, como a gente, que pode ensinar o caminho, que pode... Até eu acho que o Nunes falou isso uma vez, Rogério, se eu tivesse um Medgest na minha carreira, eu tinha curtado. Não, eu tenho 20 anos de formato. Se eu tivesse um Medgest na época da faculdade, um Medgest para estudar, podemos estudar, fazer um Medgest para estudantes, hein? Exato. Imagina? Estão pedindo, O já local pediram. de medicina pede muito pra gente, pra já sair da faculdade sabendo a parte de Nossa, gestão. se a gente Exato. tivesse isso Deus há do 20 céu. anos atrás, hoje a gente tava... Hoje eu tinha uma clínica Mantelli na Lua, para atender os extraterrestres. É verdade, é verdade. E Porque aí, com toda a dificuldade, né, a gente foi conseguindo, enfim, óbvio que não foi aprendendo, fácil, foi um errando, processo enorme, mas assim, a gente aprendeu muito. A gente errou muito. Aí é que tá, a gente bateu muito a cabeça. Mas a gente nunca desistiu, A gente é que nunca tá. desistiu. Como todo empreendedor, E bom, assim- vai ter que bater a cabeça, vai cair várias vezes. Quantos milionários, até chegar à fortuna, quanto de dinheiro já perdeu? Ou né? quantas vezes ganhou, perdeu. Exatamente. vocês não acreditam, mas assim, hoje eu estou mentorando aí mais ou menos uns 37 médicos ao mesmo tempo, no Brasil todo. Atualmente. Vocês não acreditam, mas mais, talvez 80% desses médicos que chegam para fazer a mentoria, até para fazer o Medgest com a gente, eles não sabem quanto ganham. Eles não sabem quanto ganham. Eu peço essa informação, eles não sabem. Ah, é 1.000 desse plantão, é 1.500 desse plantão. Ah, é porque eu ganho R$15 nesse hospital aqui por consulta, R$15. Eu tenho que atender 40, é produtivo. Aí eu disse, sim, doutor, mas assim, eu quero uma pergunta, quanto é que você ganha? Não sei. Quanto é que você gasta? Não sei. Eu tô falando de médicos de alto nível, tá? Não tô falando de médicos tô falando de médicos que nem sabem esse canal da gente de gestão. Tô falando de médicos que já estão se formando, estão comprando, que estão buscando, né, que melhorar. estão consumindo o nosso conteúdo, que estão procurando melhorar, estão já num nível já de consciência, né, de competência, de consciência maior do que E aí é por o isso resto que do eles Brasil. têm a dificuldade dessa transição, porque é o trabalhar para pagar conta, né? Vira escravo do sistema, né? Você fica escravo daquela rotina, você depende daquele dinheiro, então você não pode abandonar determinado emprego, porque vai faltar para pagar a conta, para você se dedicar naquilo que realmente precisa. Mas sabe onde é que está o X da questão que eu percebi? Até com a experiência que nós passamos aqui em dezembro, que foi uma experiência, acho que foi sobrenatural. Foi. Foi sobrenatural, total. Superou muito as nossas expectativas, inclusive. A gente sabia que ia ser bom, que a entrega era ótima, que a gente ia entregar, que a gente ia conseguir mudar, mas foi além, né? Foi algo assim, só vivendo. Eu digo assim, se você acha que você não precisa do Medgest, você que é médico, realmente você pode não precisar, mas você merece o Medgest. Porque foi assim, uma imersão que foi emocionante para nós dentro da nossa casa. Eu nunca tinha visto aquilo. Assim, a gente no final chorou até dizer chega, de ver os depoimentos, as pessoas chorando, falando com a gente da entrega que tivemos. Foi incrível, foi uma transformação. Eu dou treinamento desde 2001. Eu tenho mais de 5.000 horas como aluno. Eu nunca vivenciei o que eu vivenciei aqui. E olha que eu era o palestrante. Eu não era o aluno. Nunca aconteceu aquilo comigo. Olha Mas que eu já fiz curso. A gente ultrapassou a história do ensinar e de falar né, da parte óbvia, burocrática, tal, que é importante que tem, mas a gente mexeu com o sentimento também, porque o sentimento, na verdade, eu estou insatisfeito, eu estou infeliz. E aí a pessoa viu a possibilidade de ser feliz e ficar satisfeito. Então isso contamina todo mundo, né? É muito maravilhoso. Você falar, poxa, eu posso mudar. Eu vou poder chegar em casa mais cedo e pegar meu filho acordado. Eu vou conseguir tirar férias relaxando. Eu vou levar meu filho finalmente pra Disney. Eu vou passar o Natal em casa com a minha família. Então quando as pessoas começam a perceber que isso é possível, que não tá tão longe e que basta algumas mudanças, né? Que a gente fala, olha, então tá bom, então
para esse plantão aqui, atende no particular aqui, faz isso, faz aquilo. Coisas que às vezes as pessoas estão com uma venda, a gente tirou a venda, né? E falou, olha, você tem que fazer isso, vai por aqui, vai por aqui. A mentoria é sensacional, né? É que é justamente isso. A gente ser o GPS ali da pessoa, verdade, né? Dar as orientações. E muita quase gente isso. fica com o pé atrás quando você vai dar um curso, falar alguma coisa. E uma coisa que eu ouvi muito, né, dos alunos do Medgest foi, claramente vocês não estão fazendo isso por dinheiro. Sim. Foi. Claramente. Porque com uma clínica dessa, tá, obviamente vocês não estão aqui perdendo sexta, sábado, domingo para dar aula, né? A conta não bate, né? Foi. E vocês estão aqui por um propósito. E realmente, a gente está ali por um propósito. Porque para nós é uma satisfação, eu gosto muito dessa conexão com novos colegas, de conhecer novos colegas que têm a mesma cabeça que nós temos. Pessoas preocupadas em crescer da forma correta. Isso era uma coisa que a gente bateu muito na tecla aí no Medgest. Gente, não faça nada de forma errada. Não faça nada de forma exagerada. Não faça nada que não precise ser feito. Verdade. Aonde o foco não seja única e exclusivamente o benefício do seu paciente. Verdade. Mas aprenda que fazendo desta forma, ainda assim é possível você ter muito sucesso e crescer muito, desde que você organize os processos do que deve ser feito. Então, isso é o principal. Então, eu ver colegas se conectando, entre eles, se conversando, se conhecendo. Eu já vi que ali muitos já estão conversando, trabalhando junto. Tem a doutora Elizabeth mesmo, que veio trabalhar com a gente aqui na clínica, que veio do Medgest também. A conexão veio através dali. Então, olha quantas coisas vão se conectando e pessoas de mesmo propósitos vão se unindo. E o Medgest é isso, ele tem um propósito. Né? Por isso que eu falo, não tem... quer vir um monte de ginecologista fazer o Medgest? Pode vir. Eu vou entregar tudo que nós entregamos no passado, no curso passado. Porque não tem o que esconder. Porque não existe concorrência. Porque cada médico tem a sua individualidade, a sua forma de colocar no seu negócio, a sua forma de atendimento. Então, é isso que vai te diferenciar. Ser bom tecnicamente é uma obrigação. É uma obrigação de todo mundo. Ninguém pode ir lá e fazer uma besteira, né? E fazer um procedimento de uma forma errada. Não. Isso é obrigação. Você estudar, se atualizar, fazer congressos. Agora, aprender a gerir o seu negócio e encantar o teu cliente, isso é outra história. Sabe o que eu percebi claramente? Acho que o X da questão para esses médicos foi justamente a perca do medo, a mudança de mindset. Eles perceberam que quando eles falaram assim, olha, Rogério, eu perdi o medo. Quando eles perderam o medo, eles tomaram a decisão. Sim. Porque eles sabiam, mas tipo assim, quando eu vi na prática depois, pós-Medgest, eles, puxa, mas como é que eu vou ter que perder isso aqui, eu vou ter que perder o plantão, vou ter que perder isso aqui, coisa que eu não gosto de fazer, e como é que eu vou repor? Então assim, quando eles viram que eles tinham possibilidade de fazer, que eles acreditaram neles, Sim. eles deram um up. Eles falaram, puxa, era isso que estava faltando. Sim. Era isso que estava faltando, eu mudar a minha mentalidade, eu ver alguns bons exemplos, ver como é que faz, né? Não só ver o quê, ver o como, mas saber o porquê. Que era o mais importante, porque era o propósito. No momento crítico, de crise, de problemas, no momento desse, poxa, vou ter que sair de um plantão, eu sempre penso assim, tá, digamos que eu não tenha que abandonar o plantão, digamos que eu tenha sido demitido do plantão. Bom, saí, de repente, do dia pra noite. Momento de crise. Você vai ser obrigado a literalmente tirar a bunda da cadeira e se mexer para resolver o problema. Só que muitas vezes você tá lá, sentadinho, acomodado, na zona de conforto. Tô lá, tá tranquilo, tô navegando, tô pagando as continhas e tal. E você não vai sair dessa zona de conforto se você não tiver um empurrão. Então é muito difícil partir da pessoa, partir do médico, a decisão de não estou feliz aqui, quero algo maior, então eu vou tomar a decisão de sair. Porque ele tem muito medo de errar, tomar uma decisão e falar assim, nossa, a decisão foi errada. Nossa, agora eu quero voltar. Nossa, agora não sei o quê. Sendo que se ele tivesse sido mandado embora, beleza, aconteceu, não foi ele ia ter que se minha, mexer. ele vai ter que se mexer. Ia ter que se mexer. Então pode reparar que a maioria das pessoas que crescem e têm sucesso são aquelas que tomaram o pé na bunda e tiveram que do dia para noite se virar para resolver o problema. Empurrar e aí a pessoa não tem mais nada a perder, ela vai. A história da vaquinha do precipício, né? Empurrou a vaquinha no precipício, a vaquinha que dava leite, ele se acostumou com a vaquinha. Quando empurrou a vaquinha no precipício, que perdeu a vaquinha, ele teve que ir atrás. Então, assim, não, tira a vaquinha dele. A vaquinha às vezes é o plantão, a vaquinha às vezes é o plano de saúde. Exato. Tira a vaquinha dele que ele vai começar a se mexer. Aí quando você volta, o cara tá com uma clínica enorme, tá atendendo só o que ele quer atender, o persona dele, o paciente que ele quer, só particular, tá cobrando o que ele merece, que ele deve ser cobrado a hora trabalhada. Eu perguntei essa semana para alguns médicos que estavam aqui em São Paulo, quanto era a hora trabalhada, não sabia. Eu tive que calcular na hora.
Sabia quanto faturava, mas não sabia calcular o trabalhado. Começou a visualizar até onde é que ele tinha que mudar, onde é que ele tinha que sair. Sim, não porque sabe. às vezes está ocioso num período, trabalhando demais no outro, ele pode otimizar. Se você cobra R$500 a sua consulta, R$500 a sua consulta e ela dura 1 hora, você não ganha R$500 a hora. Não é essa conta. Não é essa conta. Não é essa conta. Essa Explica aí, Rogerinho. Explica pra Olha galera. só, ontem eu fiz esse exercício. A médica ela tinha 4 turnos, certo? 4 turnos. Ela ganha R$9.000 nesse turno, que dava 103. Aí eu peguei o valor total que ela ganha e dividi pelo número de horas que ela dá naqueles 4 turnos, que davam mais de 10 horas nos 4 turnos, certo? Dois dias dava 20 horas, no mês dava 80 horas, dava quase 90 horas. Quando eu dividi esses R$9.000 por essas 90 horas, dava menos de R$116, se não me engano, fazendo a conta aqui rapidamente. E aí eu provei para ela que se ela aumentasse 3 pacientes por semana particular, nos 2 turnos que ela dava particular, ao invés dos 4, eu demiti ela desses 4 turnos aqui. Olha isso. Eu disse, doutora, a gente faz um trabalhar planejamento. menos e ganhar mais. Não, 6 pacientes por semana, só em 2 turnos, ela demitiria os 4 turnos onde ela está infeliz. Porque era uma conta simples para eu, que já faço isso há muito tempo. Mas ela não consegue enxergar. Mas para o médico é muito difícil. Ele não foi treinado para isso, concorda, Domingos? Ele não foi treinado para isso, ele não faz essa conta, ele não sabe o que é o ticket médio, ele não sabe qual é a capacidade produtiva. E ele tem o medo também dessa variação, porque quando a gente vai para o particular também tem isso, né? Acho que o medo muito assim, plantão, ou lá existe, né? o CLT e Tá tal, lá. tá lá. Pouco ou não, eu vou ganhar. Se Agora, chover, fizer sol, se tiver crise, se não tiver, eu vou receber. entendeu? Pode ser pouco, mas tá lá. E aí o consultório particular, você depende do paciente, o paciente vir até você conquistar esse paciente voltar, te indicar, ficar. Óbvio que é um trabalho. Mas eu tive um professor que ele falava isso, ele falou assim, olha, é uma progressão geométrica. Uma vez que pegar, você tendo um bom trabalho, não volta mais. Nunca mais retorna. Porque você tem é uma PG. Um vai indicar pro outro. Então você veio, atendeu bem. A filha sai, indica pra mãe. A mãe vai, indica no cabeleireiro. A outra vai que volta. E isso vai crescendo. Daqui a pouco você tá atendendo as famílias e vem não sei o quê. E vai crescendo. E vai crescendo, que é o que aconteceu com a gente. A gente cresceu tanto que a gente não tem horário. E aí a gente precisou... No começo, na verdade, a gente imaginava uma clínica desse jeito, uma clínica grande, mas a gente não tinha a pretensão de ter outros ginecologistas, por exemplo. Porque a gente achava que tava bom nós dois. Só que chegou num momento que a gente não dava conta, que eu tinha uma lista de espera para 1 ano. E aí a gente cai naquilo, e esses pacientes vão passar com quem? Se eles querem passar comigo. Então eu preciso conseguir absorver. Foi aí que a gente começou a trazer colegas e treinar a equipe. Aí vem a visão do a visão empreendedor. empreendedor, exato. Porque daí também é o seguinte, beleza, a gente tava com a agenda full, os 2, lotado, ganhando, trabalhando, tal, legal, feliz, só que você não pode ficar gripado. Sim. Exatamente. Você não pode quebrar um pé. Se tiver uma dor de barriga, dançou. Entendeu? Não, aí você passa a ser o produto e não ter o produto. Isso é o perigo. Porque aí vocês estão no outro nível, que o médico vai chegar lá. E assim, eu posso dizer, assim, de forma muito com propriedade, isso aconteceu comigo. Porque assim, em 2014, antes de eu montar a RMA e montar todo esse projeto aqui do Medgest e atender praticamente 70% da minha demanda são médicos, eu tinha o medo. Porque eu tenho, né? Graças a Deus, eu tenho 3 filhas, esposa, 2 cachorros que são fêmeas e 2 calopsitas que são fêmeas também. Então, assim, lá em casa... no mesmo bar. A mulherada domina. Então, tem ali as 10 mulheres... Eu arrisco dizer que se eu comprar um aquário, só vem peixe fêmea. Então, é só calcinha no varal lá em casa. Então, assim, o que é que acontece? Calma que daqui a pouco vai ter umas cuecas penduradas lá também. Vala, minha nossa senhora. Tô bem cearense agora. Então, assim, olha só. Quando eu pedi demissão, ganhava ali meus R$25.000, plano de saúde, e pedi demissão, eu já tinha essa estrutura familiar para eu cuidar. Mas eu pedi assim, dia 21 de janeiro, dia do meu aniversário, 2014, eu disse, amor, vou pedir demissão. Porque eu confio na minha capacidade, eu sei como eu posso pegar todo o meu conhecimento e colocar isso no mercado de forma particular. Então, hoje, o que eu ganho em 5 atendimentos com os médicos de sessões de mentoria é o que eu ganhava em um mês. Em um dia eu consigo fazer o que eu fazia em um mês. Então, assim, e aí, lógico,
Não, teve um pico e um vale. Eu perdi no começo, porque eu tive que investir, como vocês fizeram. Sim. Tinha que investir, eu tinha que ter o meu nome. Mas esse é o medo da maioria das pessoas. Que é o que a gente Mas fala, já por que- exemplo, para nós como médicos, uma consulta equivale às vezes mais do que um dia inteiro de plantão. Pronto. Então, o que é melhor? Você ficar 12 horas num plantão onde você tá sob estresse, às vezes não tem as condições Qualidade de necessárias, vida, né? qualidade de vida, tá longe, enfim, tá? Ou você ir no seu consultório, se dedicar ao consultório e atender uma consulta. Quando a gente entendeu isso, pra gente era muito melhor atender uma. Então, às vezes, a gente vinha pro consultório e atendia uma consulta. Mas a gente não atendia só uma consulta triste. Nossa, que droga, o nosso consultório tá vazio, só tem uma consulta. A gente vinha feliz e aquela paciente ia ter o melhor que a gente podia entregar para ela. Porque era a paciente que a gente já visualizava um dia ela tá nesse rol que a gente tem hoje de tantos E pacientes. muitas dessas pacientes são pacientes até hoje. E outra coisa, sabe, Passa Domingos, até pra quem hoje. tá assistindo a gente aqui no canal do YouTube, que eu sei que o canal tá bombando aí, olha só, não é, as pessoas perguntam, mas Rogério, eu vou ter que abandonar todos os meus plantões, todos os meus planos de saúde do dia pra noite? Não. É um processo, gente. Esse face out, né, essa mudança, eu chamo face out, a gente faz um planejamento para isso. Então, assim, você que é médico que tá assistindo, Rogério, como é que eles fizeram isso? Não é do dia pra noite. Esse caso dessa médica que eu peguei, olha, doutora, esses quatro turnos aqui, nós vamos captar 6. Quando esses 6 ficarem constantes, estiverem crescendo, a senhora vai ter a consciência normal que eu posso dizer, doutor, eu lhe entreguei isso aqui, esse faturamento, então a senhora pode sair. Aí ela vai confiar. Então, assim, é um planejamento, não é do dia para a noite. Você tem que aprender, você tem que ter a gestão do seu negócio, né? Aí vem marketing, vem comercial, vem estratégia, vem atendimento, vem encantamento do paciente. Você encanta um, como a Erika falou, você encanta um paciente, viram 10. Porque, assim, um paciente vai gerar mais 10 pessoas, né? A lente da verdade é aquela ali. Ó. Qual é? Essa aqui, né? Desculpa, eu estava olhando para aquela lá. Então, assim, olha só, você não vai abandonar, assim, né? Todo mundo, assim, quem tem conta tem medo, Sim. né? Quem tem conta tem medo. Então, assim, você não vai abandonar o que você tem hoje. Lógico, para quem está começar certo, é muito melhor. Mas para quem está na metade da jornada, ou está talvez lá na frente, que a gente teve médicos aqui em São Paulo que eram médicos super experientes que deram depoimentos incríveis, né? Dizer que vocês abriram a casa de vocês, que foi uma coisa incrível. Mas sim, você fazer essa mudança, ela é feita com base o quê? Num planejamento, em uma estratégia, em um conhecimento, em você fazer, eu adoro isso, sabe? Fazer piloto, vamos fazer um piloto disso aqui, vamos testar isso aqui. Opa, fez um piloto ali com 10 pacientes, deu certo. Opa, piloto com 4 deu certo. Então vamos mudando devagar, porque senão, Érica, as pessoas pensam assim, eu vou ser a doutora Érica, doutor Domingos do dia para a noite. Não é assim. Você tem que ver... Eu sou Domingos, né? Desde que eu nasci. Pois é. Então, assim, você tem que ver que tudo é feito de maneira planejada. E esse medo, ele começa a ser perdido quando você vê o resultado. Sim, porque deixa de ser algo assim, intangível, né? Que você não vai alcançar nunca, tal. Eles começam a perceber que, olha, talvez eu não vou chegar aqui hoje, mas eu já posso sair daqui e vir pra cá. Pronto, já mudou a minha Eu qualidade. já posso parar de dar o plantão no sábado à noite e Perfeito. comer uma pizza com a minha família. Perfeito. Eu não vou pra Maldivas amanhã com a minha família inteira, mas eu vou comer uma pizza. E eu vou pra Maldivas daqui 5 anos, entendeu? E aí ele vai tendo essa visão de que é possível degrau por degrau, como tudo, né? Todo processo. É um processo. Não adianta você querer sair do 0 pra 100 em um dia. Uma frase que eu ouvi que faz todo sentido. O Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores no Brasil. Exato. Tem o patrimônio avaliado aí em 4 bilhões de reais em ações na Bolsa. E ele fala, gente, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Basta ter estratégia. Ele falou, eu não ganhei do nada. Eu tive uma estratégia, elaborei um plano de ação para chegar onde eu cheguei. Ele falou, eu comecei com engraxate. Ele falou, eu era engraxate quando eu comprei minha primeira ação na Bolsa de Valores. Então, eu tinha uma mentalidade do que eu queria. Exato. Diferente da pessoa pensar assim, o dia que eu tiver em tal posição, aí eu vou começar a fazer tal coisa. Não adianta. Eu falo, não existe sorte, né? Eu falei isso, a sorte é quando o destino encontra quem está preparado. Verdade. Porque o que acontece? Pra gente foi isso, a gente não tinha paciente, não tinha nada, né? A clínica praticamente vazia no começo, mas a gente tinha assessoria de marketing, assessoria de imprensa, tinha tudo preparado, caderno, toda a papelaria, agenda de gestante, a gente estava pronto para quando aquela paciente chegasse. E não eu falar, não, quando eu tiver uma clínica cheia, aí sim eu vou atrás de fazer tal coisa. Não, Você tem que estar sabe o pronto quê? sempre. Você tiver, sabe o que? Uma coisa que eu não sei se todo mundo percebe isso. Vocês sempre tiveram mentores ao lado de vocês.
mentor no marketing, mentor na parte comercial, sempre tiveram pessoas orientando vocês. Até hoje, eu sei que vocês estão sempre se capacitando, sempre procurando conhecimento. E às vezes a pessoa quer fazer tudo só e não consegue. Não consegue. E não vai conseguir. Não vai conseguir, porque Não a pessoa... adianta, você vai precisar de ajuda. Você não é especialista em todas as áreas. Não. Você pode até estudar. Quando a gente não tinha ninguém ao nosso lado, mas a gente tinha o sonho, que isso a gente sempre teve, era quando a gente batia mais a cabeça. Óbvio que é possível. Óbvio. Você quer tentar sozinho, tenta. Mas se a gente pode encurtar o caminho... o Medgest vem isso, é encurtar o caminho. Se você visse cada logotipo horroroso da Clínica Mantelli que eu mesmo criei, que não tinha nem dinheiro para pagar alguém para fazer o negócio, eu falei, não, eu vou criar o logotipo. Saía cada coisa horrorosa. Até que Deus me mandou um aviso, né? Não, ó, faz esse logotipo aqui que tem a história do logo da Clínica Mantelli, que foi uma projeção na igreja. Então, assim, a gente aos poucos foi crescendo também. Mas o Medgest hoje, se a gente tivesse uma orientação, porque os cursos que eu fiz de gestão eram tudo para empresários, não era para que a gente tinha que tentar aplicar. Tinha que tentar modelar. Modelar para medicina. O Medgest é pronto para a área. A linguagem, né? Quando você fala do SG, quando você fala do reembolso, quando você fala disso, ou seja, quando eu começo a falar os termos técnicos do médico, mas o Rogério já conhece. Sim. Opa, mas tem mais 3 médicos que estão aqui do lado. Então, assim, eu tenho certeza que são 3 dias que encurtam no mínimo 3 anos. Ah, com certeza. No mínimo. São 3 dias. Mínimo. E olha que eu estou falando pela boca dos médicos que participaram, né, como a Beth que está aqui que participou, médicos que têm mais experiência, médicos que nem tinha clínica. Ontem eu atendi uma médica aqui em São Paulo que fez o Medgest, ela nem tem a clínica dela ainda, ela ainda está no serviço público, ainda está abrindo a clínica dela em Alphaville, abrindo outra aqui em São Paulo, mas assim, médicos que têm níveis diferentes, que falam assim, Rogério, cara, foi algo surreal. Foi algo, tipo assim, que independente do meu estágio de conhecimento, né? Se eu tenho serve para todo competência... mundo, para qualquer fase. Eu saí com um insight, eu saí com um ensinamento, eu saí com uma ferramenta, com conhecimento que eu não tinha. E mesmo que eu tivesse, eu não estava vendo da maneira do prisma que os Manteles, que como você... aplicar. Como aplicar. Exato. O prisma que vocês estavam enxergando, Sim. que eles não enxergavam. Então, assim, eu digo que oportunidade tem, mas nem sempre as pessoas querem pagar o preço. Sim. É o que eu falei, como eu dei o exemplo do Luiz Barsi, se nós chegamos onde a gente chegou, qualquer médico pode chegar. Basta ter estratégia. Tem que ter estratégia para isso, tem que traçar a estratégia para isso. Não é impossível para ninguém chegar. A estratégia é acreditar e sempre no caminho da verdade, que eu acho que isso que faz a diferença, porque assim, ninguém sustenta um personagem, Não dá. né? Não dá. Durante anos. Você pode, às vezes, tá bom, eu vou abrir um Instagram, vou colocar uma arte bonitinha. Não vai ser isso que vai lotar o consultório. O que vai lotar o consultório é você olhar no olho do seu paciente, ele enxergar que não existe naquele momento alguém mais interessado na saúde dele do que você. E aí, a partir dali, você está interessado em mudar a saúde física, a saúde mental desse paciente, em acolher esse paciente, em ouvir, porque muitas vezes eles sentem falta de ser ouvido, de poder ter tempo de conversar, das queixas resolvidas e não só, né, aquela coisa de canetar e dar tal. E aquilo, o paciente, quando ele confia em você tanto, o que você propor para ele de tratamento, ele vai acreditar e vai fazer a parte dele para dar certo, né? Um ajudando o outro, é uma troca ali. Então, assim, não tem como dar errado quando você está fazendo certo, no caminho do bem, colocando a sua verdade, colocando a sua missão, colocando o seu propósito. Dá errado quando tem um monte de gente fazendo besteira, quando você coloca realmente o preço em cima dos seus valores. Então, o nosso valor, ele tem que ser algo assim que é inegociável. O valor que vem do quê? Do seu propósito, da sua missão, de atender direito, de colocar a verdade, de atender como você está atendendo a sua mãe, né? De como que você gostaria que atendessem a sua mãe. Com verdade, com carinho, com respeito, com humanização e tudo. Então, pra mim qual que é o segredo do sucesso? É você fazer bem feito o que você faz, da maneira honesta e tendo um planejamento, né? Acho que é isso, o melhor de tudo. É o arroz com feijão bem feito. Érica, é o básico bem feito. Quando você tem um trabalho, Érica, que você ajuda as pessoas, quando você tem um trabalho que você ajuda a vida das pessoas, que você agrega, né, a transformar, não tem como dar errado, porque esse trabalho ele vai ser abençoado de uma maneira que você está ajudando alguém. E assim, eu atendo vários, às vezes eu nem falo isso para vocês, mas eu atendo vários médicos do Brasil todo, e eles falam assim, cara, eu tenho a Érica e o Domingos como referência, sabe? Eu tenho a Érica e o Domingos como pessoas que eu sou fã, não só do profissional, porque assim, os pacientes, eles não compram somente o serviço médico da Érica e do Domingos. Os pacientes, eles compram primeiramente a Érica e o Domingos como pessoas. Porque as pessoas, elas... Se conectam, né? Elas compram primeiro você como pessoa.
Ela nem sabe, lógico, ela tem noção porque ela tem uma indicação, mas ela nem sabe se vai ser o melhor serviço, se vai ser a melhor solução para a saúde dela. Mas eu percebo claramente que ela vai comprar primeiramente vocês como profissionais e como pessoas, como seres humanos. Elas querem conectar com vocês. Depois sim, ela vai dizer, puxa, mas a doutora Érica me trata bem, resolveu meu problema, meu parto, sei lá, minha doença. Mas as pessoas que falam comigo, principalmente os médicos, olha, eu nem sei se eles são os melhores profissionais, mas assim, eu me conecto, eu compro eles como seres humanos. Acho que isso que é muito importante. Você o mais primeiro... legal, muita gente pergunta assim, qual que foi o sucesso pro crescimento de vocês nas redes sociais, para ficarem conhecidos? Eu falo, sabe o que é o mais engraçado? Isso não foi programado. Isso não foi programado. Eu acho que o segredo desse sucesso é justamente a gente ser quem a gente é. Tanto que é muito comum, às vezes as pessoas perguntam, quando tem alguém que é conhecido nosso, falam assim, eles são assim mesmo, né? Pessoalmente? E aí quem conhece a gente fala, são exatamente assim. Porque a gente mostra na rede social o que a gente é de verdade. A gente bota bastante coisa, obviamente, de saúde, lógico, medicina, tudo mais, mas a gente mostra o nosso cotidiano, a gente mostra a gente acordando, a gente mostra a gente indo dormir, mostra a gente treinando, mostra a gente brincando, isso aproxima as pessoas de gente, porque conecta. Antigamente, né, o médico era como se fosse num patamar acima, né, o que fala. E hoje a gente trouxe essa medicina justamente isso, nós estamos alinhados com os nossos pacientes, de igual para igual. Quando eu proponho um tratamento, eu quero ouvir dele, eu gosto quando questiono, quando falo, nossa, eu tirei uma segunda opinião, mas eu li sobre isso, eu acho maravilhoso. A gente não tem que ser o dono da verdade, a gente tem que conversar, enfim. E colocando humanidade, eu acho que falta... E as pessoas estão em busca de conexões e de experiências. Então, você também ter uma clínica médica, um serviço médico, de qualquer área da saúde também, fisioterapia, odonto, enfim, eles não querem só um produto, só um serviço. É a experiência que conta. Então, aqui também eu acho que veio muito disso da Clínica Mantelli, desde que a gente fundou, é a gente trazer a experiência. Então, mesmo quando a gente não tinha paciente, não tinha dinheiro, mas o paciente já tinha uma experiência legal, porque a gente servia um cafezinho diferente, a gente tinha a agenda maravilhosa da gestante, a gente sempre tinha algum mimo, uma balinha, alguma coisa que às vezes... Uma pipoca. Alguma coisa que fazia o paciente sentir o nosso carinho, sentir que não é só... o profissional, né? Algo totalmente técnico, frio, né? Exato. É o acolhimento, é falar, poxa, eu me importo com você, né? E é tão gostoso a gente perceber, igual você vai no hotel, às vezes você vai dormir, eles deixam, né, um bilhetinho, boa noite, ou um mimozinho no travesseiro. Quanto custa aquilo pro hotel? Mas você não lembra, das vezes, das coisas, né? Vai dormir, tem um chocolatinho. A gente voltou agora da Bahia, cocada. Cocada, Eu fui obrigada a encomendar trolhocentas cocadas para trazer. Porque Coara cocada... Hotel. Eles colocaram a cocada, deixava toda noite ali em cima da cama de presente. E aquilo, eu falei, não, isso aqui é o melhor marketing do mundo, porque é um chamariz, porque você não consegue comer só uma. A gente Aí você comia uma, ficava desesperado pela segunda, o negócio parecia droga, de tanto ficar viciado no negócio. Fui lá, encomendei todas possíveis, trouxe um monte para São Paulo. Cocadinha feita na hora, tudo mas eu trouxe umas coisas também para vocês aí que vocês vão adorar. Mas sabe o que é que eu acho assim, mais... A gente está falando muito da parte, né, da pessoal de vocês, né, a parte do cuidado que vocês têm, da parte da gestão, de tudo que vocês erraram, que vocês acertaram, mas eu vejo uma coisa assim que eu tenho que falar, é Deus. Vocês colocam Deus aqui muito forte sobre todas as coisas. Mas tá mesmo. Isso é impressionante. Quando eu entro aqui, eu sinto a presença. Ai, que bom. Não, sempre cadê? Eu fico gelado quando eu falo. Quando eu entro, eu sinto isso. E assim, isso muda muito, assim, muda muito a empresa. Eu acho que quando você não tem essa fé, certo? Nesse Deus, você não tem coisas sobrenaturais. Você só tem o natural acontecendo. Só o que você faz. Mas tem coisa que eu acho que acontece, talvez na vida de vocês, acontece na minha também, ultimamente, que só Deus explica. E vocês têm muito isso, certo? Eu acho que isso passa para o paciente. É como eu falo isso, sabe? A pessoa percebe isso. Percebe esse cuidado sobrenatural que vocês têm com as pessoas, com tudo, né? Não só com as pessoas, mas com os funcionários, mas com os cuidados, com as coisas materiais e tudo. Isso tem que ser falado. Sabe que quando às vezes as pessoas perguntam assim, né? Você não se incomoda com críticas? Você não se incomoda, que estão falando? Porque, né? Óbvio, como tudo, né? Nem Jesus agradou a todos, claro, né? Um ser mais maravilhoso do que Jesus, impossível, e enfim, foi apedrejado.
Quando tem essa questão de, enfim, concorrente, que pra gente não é concorrente, mas ou alguém tentando falar mal, ou tentando desabonar alguma conduta ou algum comportamento, eu não me importo, porque o único ser que precisa me conhecer é Deus. E quando eu deito a cabeça no travesseiro e eu sei que eu estou fazendo um trabalho de verdade e que está de acordo com o que Deus espera da maneira que a gente faça, é isso que me dá segurança. Então, é isso que desde o começo a gente sempre acreditou muito. Porque além de acreditar na nossa capacidade técnica, da gente estudar e ir atrás, eu sempre coloquei Deus, né? A gente quer colocar para ti, né? Para ser usado para o que o Senhor quiser, né? E tudo isso hoje também, e o que a gente está até aqui, tem um passo a mais, que é o nosso Instituto Mantelli, que é o que a gente está trabalhando aqui para o MantelliCast e para depois a gente ter patrocinadores e para depois a gente fazer conexões. Aliás, pessoal, patrocinem a gente. O MantelliCast é show de bola, vai ser sucesso. Quem entrar agora vai conseguir ter patrocínio barato. É um investimento, pensando no futuro. Pensa nisso. Eu vou montar o tradebook, Olha tá? pro Eu vou negócio montar o é bom. tradebook do MantelliCast. Com certeza, porque E vou mandar para as empresas vai aí. que a gente já aumentar tem. aí o Porque vai valor aumentar. das cotas. Porque a gente vai trazer cada vez pessoas mais influentes. A ideia é que isso sirva de voz para a gente levar o nosso instituto adiante, né, para levar o atendimento gratuito a quem não pode pagar, que esse acho que é o nosso maior sonho da nossa vida. Por isso e, que eu se Deus falo, quiser, vai chegar lá. Tudo dá certo porque tem um propósito por trás, sabe? Assim, eu vejo claramente que eu estar aqui hoje já estava escrito, sabe? Deus já hoje, sabia. Já sabia. Hoje eu atendi uma pessoa aqui em São Paulo, a pessoa falou que... Eu não conhecia a pessoa veio de Campinas. Ela disse assim, quando eu vim, olha só o que ela falou. Eu tirei a minha bolsa da frente do carro, do passageiro, do banco do passageiro, e disse assim, não, Espírito Santo, quem vai aqui é você. Você vai atrás que eu quero saber se essa reunião é para eu ir com esse rapaz ou não. E ela disse que quando sentou, ela disse que sentiu Deus no outro lado da mesa. Olha. Aí, sim, impressionante, né? Quando você conecta, quando você tem alegria, quando você tem sentimento, quando você tem Deus, quando você tem as coisas A gente boas, sente. você começa a atrair só aquelas pessoas boas. Sim. E às vezes falta isso nas pessoas. Você está sempre ao lado de pessoas que têm a vibração, que têm os sentimentos, pessoas que pensam como você, pessoas que agregam você. E muitas vezes você não cresce na sua carreira porque você está ao lado de pessoas negativas, Sim. pessoas pessimistas, pessoas que só veem problemas, pessoas que só veem Ou pessoas que não desgraças, querem ver o seu crescimento. que não querem ver né? o seu crescimento, e pessoas que muitas vezes, além de não ajudar, ainda atrapalha. E aí eu vejo claramente que vocês, graças a Deus, conseguem atrair pessoas sempre do bem ao lado de vocês. Sim. E eu fico muito feliz também de estar nesse momento aqui. E quando às vezes a gente, porque somos humanos, óbvio, e estamos rodeados por diversas pessoas, quando tem alguém que não é para estar ao nosso lado, Deus também dá um jeito de tirar. E é impressionante. Impressionante, né? Pessoas que às vezes a gente confiou uma vida e que a gente não imaginava, mas acontece coisas e os sinais eles vêm, não é assim, aparece, você vai ter uma dúvida. Não, o sinal vem assim, né? Pá, na sua na frente. cara, tipo assim, não tem como negar. Então isso é muito bom, quando a gente entrega mesmo, a gente recebe. E o principal, quando a gente fala de propósitos, lá atrás, quando a gente era recém-formado e não tinha nada, a gente já tinha o sonho de um dia ter um instituto. Sim. A gente falava, um dia a gente vai ter uma clínica gigante, particular, e a gente vai poder montar um instituto com o dinheiro que a gente ganha na nossa clínica para poder dar atendimento gratuito. Então, o propósito, ele não é agora que a gente é bem sucedido, que tem dinheiro. Não é isso. Não é isso. Até porque, senão não teria, né, sentido. Isso começou lá atrás. Então, assim, hoje eu trabalho puramente por um propósito. Eu estava conversando com a Erika esses dias. Falei assim, gente, se quisesse, podia parar de trabalhar. Se eu quisesse vender tudo que eu tenho aqui, sair daqui, morar fora, em outro país, qualquer lugar, não sei, eu não precisaria trabalhar nunca mais na minha vida. Uhum. Eu já cheguei na minha liberdade financeira, no meu sucesso profissional. Só que eu continuo trabalhando exatamente igual quando eu não tinha nada. Começo a trabalhar cedo e agora nós estamos aqui 10 horas da noite gravando podcast, fazendo. Então, existe um propósito por trás. A gente continuar trabalhando na intensidade que a gente trabalhava há 10, 15 anos atrás é porque tem algo maior lá na frente. Então, por quê? É esse porquê que a gente está em busca. É justamente nesse foco que a gente quer chegar. E que bom que o Medjust reuniu, né? Nós 4. Tem que marcar um MantelliCast com o Thiago Precisamos trazer. junto também.
Vamos ficar nós depois- 4 Da próxima aqui. vez, Raquel, desenha um totemzinho aqui, tipo aqui, É faz um verdade. topete bem bonito, assim, igual ao É verdade. Deixa aqui pra Tiago gente. Alcântara, é. Porque realmente foi um encontro, né? De Foi. propósitos, de missão, de mudar vidas, enfim, de ter mais pacientes satisfeitos, com qualidade no atendimento, com tempo com o seu médico e esse médico satisfeito, né? Não dá para explicar, né? Só quem, Não, só quem só vivenciou. quem vive, E quem vai assim. vivenciar, eu espero que muitos médicos possam vivenciar isso em junho. 4.0. Em junho aqui em São Paulo também, já com um dia a mais, agora vão ser 4 dias. Então, assim, só dá para explicar, acho que quem participou. Porque, assim, eu estou apontando para ali porque a Beth está ali. Então, só dá para explicar. Porque a gente que somos os gestores do negócio, a gente não consegue, talvez, transmitir nem 1%, ou sei lá, 5% do que eles sentem, né? Sim. Então, assim, se o médico ele quer sair quer ter esse visor de água, quer sair desses planos, né? Dessa Desse falta de sistema qualidade, que né? ele se Dessa falta de sente, né, liberdade de refém. tempo, né? Dessa Desse às vezes, loop, infelicidade. Atinge o teto, até infelicidade, porque né? assim, por mais que você vai, tá bom, eu trabalho todo dia, relativamente ganho bem. Só que ok, você tem um teto, né? Porque a gente trabalha pela hora. Então você vai dar plantão todos os dias, são 7 dias a semana, você não consegue fazer mais do que aquilo. Por mais que você trabalhe de manhã, de tarde, de noite e tal, chega no limite. E o MedGest vem pra isso, pra essa segunda fase do médico. Não é só você trabalhar pra ganhar dinheiro pra pagar contas. Cadê a sua liberdade financeira? Todo médico passa pela fase do plantão. Médico Nós de- passamos. Sim, Mas tem que saber que isso é fase. E que é fase e que foi necessário para um monte de coisa. Pra gente montar a clínica, pra gente aprender na prática, porque é no plantão da vida que você vai mexer com tudo, que você vai se virar em mil e trabalhar com condições adversas e saber ser médico de verdade. Foi necessário, mas não dá pra continuar assim uma vida inteira, desde que, óbvio, cada um tem um perfil, um tipo, um mas a propósito. gente. E um propósito, exatamente. O nosso propósito era conseguir expandir. Aí chega num ponto que a gente dava tanto plantão que já dava as horas. Sabe que uma vez eu fui chamada no hospital e o meu salário veio, tipo, 2,5 vezes a mais, assim, tal. E eu falei, gente, teve algum erro. E aí, na verdade, é porque eu dava tanto plantão, e que Ela as não horas. sabia quanto ela ganhava, tá vendo? Não, que as horas computadas gerou hora extra, e aí o hospital me chamou e eu tive que, tipo, reduzir minha carga horária, porque eu pegava plantão de todo mundo. Todo mundo quer viajar, eu faço. Isso aqui, é feriado, eu faço. Eu dava, eu não saía do hospital, era ratinho de hospital, né? Só plantão. Dava muito E aí- plantão, mas o salário, ó... Professor. E aí o hospital teve que me chamar e falar, olha, não vai dar, você não pode mais pegar plantão esse mês extra. Eu falei, mas por que não? Porque já tá computando muita hora extra, isso vai dar problema, não sei o que e tal. Fui convidada a brecar, você acredita? Esse Réveillon, vi o esposo de médico lá, que a gente estava na praia, disse assim, puxa, meu marido ganha bem, mas 31 de dezembro, 6 horas da noite, ele não sabe nem se vai vir passar o Réveillon com a gente. O cara com 20 anos de carreira, viu? 20 anos de carreira, assim, é impressionante como fica nesse ciclo, nesse ciclo Não vicioso. consegue sair depois, Não consegue né? sair, É. não consegue enxergar uma luz no fim do Você túnel. vira escravo do sistema. E a gente tem essa luz no fim do túnel, a gente tem como ajudar muito o médico, né? Muita gente da classe médica, a gente tem como fazer isso. A gente tem como, pelo menos, no mínimo, despertar esse médico. Sim. Aí ele disse, putz, cara, eu consigo ter uma luz no fim do túnel, eu consigo ter um caminho a trilhar. Cara, e muitas vezes... E eu fico feliz de ser o lado feminino dessa história toda, porque no MedGest a gente também traz isso da questão da maternidade, né? É Porque verdade. quantas médicas, né, a gente teve no MedGest, quantas são mães, que óbvio, o pai também é super maioria pai, foram que é- mulheres, viu? Exatamente, A maioria eu foram sei. mulheres. Mas é uma dor da mulher, sabe? Porque a gente, não adianta, por mais que a gente tenha parceiros que dividem as tarefas, tudo, a carga mental da mulher é algo inerente a gente. A gente tá lá preocupado com o que a criança vai levar pra escola, a reunião, e não sei o quê, e tá presente na festinha, aí comprar os presentes pros amigos da festinha, aí vai ter a festinha, meu Deus, eu tô de plantão, o que eu faço? Eu não consigo ir na É que apresentação o do homem meu foge filho. pra caixinha do nada. É, O homem ainda tá na caixinha consegue do se nada. conectar na caixinha do nada e dar uma fugida. E ter o tempo de qualidade com as crianças, né? De poder curtir o filho, de poder acordar de manhã, colocar pra dormir. Quantas mães se sentem culpadas, né? Porque é a famosa frase, nasce a mãe, nasce a culpa. Muitas mulheres se culpam o tempo todo. E o MedGest também tem esse lado da gente conseguir acolher essas mulheres e falar, calma, você pode ser uma super mãe, você pode ser uma super médica. Você não precisa, uma coisa não exclui a outra. E eu sempre ouvi isso muito. Ah, não, você quer ser mãe? Então esquece fazer ginecologia e obstetrícia. Você não vai poder fazer as duas coisas. E eu lá atrás, falava, não, eu vou sim. E eu vou ser uma ótima mãe e eu vou ser uma ótima médica. Como eu vou fazer isso, eu não sei, mas eu vou trilhar o caminho para isso. E é o que eu consigo hoje. Óbvio que teve durante um tempo, que a gente teve planejamento, que a gente também plantão em Natal, Réveillon, mas hoje eu consigo me dar o luxo de
travar uma agenda, viajar com as minhas filhas uma semana, né, colocá-las para dormir, tomar café da manhã todos os dias da manhã com ela. Se eu tivesse na época ainda do plantão nesse sistema que você não pode deixar faltar um dia, porque senão você não paga a conta, você não sai disso. Tem que começar a plantar agora. Exato. Né? Você não consegue colher depois. Então, Rogerinho, você, como nosso speaker e convidado aqui, faz o pitch pra galera. Fala ali, olhando pra câmera, convide pro MedGest 4.0. Olha só, você que quer mudar realmente, né? Assim, se você acha que você merece, se você acha que você merece, como a Erika falou, ter qualidade de vida, ter tempo com sua esposa, ter tempo com seus filhos, ter tempo para curtir a sua praia, o seu esporte. Se você quer mudar hoje, se você, por algum motivo, pode até estar feliz, mas quer crescer mais ainda ou quer mudar alguma coisa, eu falo para você, vem fazer o MedGest. Vem fazer o MedGest. Vem pelo menos dar essa chance para você mesmo, para você enxergar algo que talvez quem está de fora pode te ajudar você a enxergar. Junho, 2, 3, 4 de junho, 5 para quem fizer a visita técnica, vão ser 4 dias, vai ser o MedGest 4.0 em 2023. Eu tenho certeza que 2023, ele em 6 meses a partir de junho para frente, ele pode ser muito melhor do que já está sendo. Ele pode ser um divisor de águas para a sua vida, para o resto da vida. Porque assim, você pode estar mudando não a sua vida, mas a vida da sua família. A vida da sua família a partir desse momento. Porque você tem que pensar o seguinte, não tem que ser bom só para você. Se for uma coisa, uma mudança, for bom só para você, não for uma mudança ecológica, ela não vai funcionar. Tem que ser bom para você, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua esposa, tem que ser bom para a sua família. Eu tenho certeza que o MedGest vai fazer você repensar a sua carreira, vai fazer você realmente dar um upgrade ainda mais naquilo que você quer fazer. E já estamos com o projeto do MedGest para estudantes de medicina, né? Estamos Sim, MedGest Uni, o Pro, né, que vai ser outro nível Pro. Vai ter um específico, mas a gente está permitindo os estudantes de medicina também já no MedGest. Já estamos. Se for estudante, pode fazer o MedGest. E a gente quer fazer para as outras áreas de saúde. De saúde. Sim, pedem muito. Muito. Nutricionista, fisioterapeuta, estão pedindo muito. Vamos ter o MedGest Saúde. Odonto. Vamos ter o MedGest Saúde. Porque, na verdade, a base é isso, né? A base é isso. A gestão, né? A gestão vai ser isso. É como montar um isso. consultório, como você ter uma equipe, como gerir sua equipe, como ter equipe de venda, como ter captação de paciente. Marketing digital, né? Marketing, tudo. Estar dentro sempre dos preceitos éticos, dos seus conselhos. Então, isso é fundamental. Então, é possível crescer? É. E eu fico muito feliz quando eu sou citada em vários cases para quando o pessoal vai dar aula sobre marketing médico, que vão lá, pegam o meu Instagram e falam assim, olha, esse é o Instagram de uma médica que faz direito. Porque você não precisa fazer nada errado. Não só precisa, você não deve fazer nada errado. Você não deve fazer nada que vá que fira o código de ética médica, que tenha alguma questão apelativa errada, tal. Então dá para fazer, dá para ser natural e você reverter isso também para o teu consultório, para tua vida, se posicionar como autoridade. Isso é muito legal. Vamos fazer umas perguntinhas pro Rogério? Vamos. Ai, foi muito bom o papo. Obrigada, viu? Obrigado. Porque, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Outros lados. Outros outra lados face agora. de Não a RM. face empresária. Agora eu fiquei preocupado. Agora me deu nervoso. Agora Eu nunca você vai ter fico que nervoso, cantar agora aqui pra ficou. gente. Comida favorita, coisa básica, simples. Fala assim, tem uma Sushi. refeição. Sushi. maravilhoso. Isso é do time da Érica, então. A Érica que gosta Sushi. da pegada. Uma vergonha que você passou, um mico. Conta aí pra gente. Ele falou que tinha um legal pra contar, quero saber. Eu nem contei pra vocês, nem em off que eu falei que tinha um. Olha só, eu nunca tinha ido, eu sou, a minha religião, eu sou católico, mas tenho vários amigos cristãos, inclusive vocês, e eu fui convidado para ir para uma igreja evangélica, primeira vez. Ele vai contar um mico de igreja, meu Foi Deus, um tô mico de até com igreja. medo. Aí, vocês vão rir muito, porque vocês vão ter que me ajudar nisso aí. E aí, acho que nem sabe disso, pastor. Eu vou estar até com ele na viagem agora em março, conhecendo lá Nova Jerusalém lá, conhecendo toda aquela parte, o roteiro religioso lá, que vocês vão estar também. E aí eu estava na igreja do pastor Costa Neto, e fui convidado. Eu vou até pegar pipoca meu pra amigo. ver essa história. E aí, olha só, e eu não sabia, e aí, naquele dia, ele ia fazer, porque assim, na igreja católica, a comunhão é a hóstia. E na igreja evangélica, a comunhão, representa o corpo de Cristo, algum biscoitinho. Sim, um pedacinho de pão, um biscoitinho. um biscoitinho ceia. salgado. E o suquinho de E um uva. suquinho de uva. E aí passaram aquilo pra mim, eu tava na fila da frente, e quando passaram, eu achava que era um lanche, alguma coisa assim, entendeu? E eu peguei vários biscoitinhos.
Eu enchi a mão de biscoitinho. Acho que naquele dia eu tinha voltado do trabalho. E eu pedi pra encher. Eu queria ceiar muito. E eu peguei, e eu ainda dei pra minha filha ainda. Eu ainda dei pra Duda ainda. Só, Duda, quer mais? Eu peguei mais e a pessoa ficou olhando pra mim. Eu comi aqueles biscoitinhos salgadinhos. E eu pedi pra colocar mais suquinho pra mim. Eu dei um gole. E depois, a minha vergonha foi que depois o pastor foi, olha, agora com o corpo que vocês têm aí, com o sangue de Jesus e tal. E eu falei assim, puxa, mas eu já comi todo. Não tinha hora. E assim, depois eu fui... Comeu praticamente metade do corpo. E assim, e a bandeja era um pra cada. Eu peguei assim, a mão cheia, sabe? É como uma pipoca aqui, eu peguei essa mão cheia. E eu ainda dei pra minha filha, eu comi, era tão gostoso. E aí eu pensei, dá pra botar mais aqui? E achei que a moça não entendeu nada. Que eu tomei o suquinho, tinha um copinho. Eu tomei o suco, eu disse, bota só mais um pouquinho aqui pra mim. Boa. E a primeira... Aí eu acho que foi um mico. Muito bom. E assim, foi... Eu não esqueço disso. Vai A minha esposa fala, acho que nem o pastor sabe disso aí, mas vai ficar sabendo agora. Viu, Costa? Mas desculpa, mas agora eu tô bem treinado. Eu tô indo lá na sua igreja. Agora sabe que pra pegar um só, é só por um vez. agora, exato. Muito bom. Excelente. Rogério, vou fazer mais uma. Vamos, pode. O maior orgulho da sua profissão, qual é? Ajudar pessoas. Transformar vidas. Muito bom. É isso. Gato ou cachorro? Cachorro. Vamos lá. Qual que é o seu filme favorito? Você tem algum filme também que você indica para os seus Tem um mentorados? documentário. Eu não Qual? sou seu guru. Eu não sou o seu guru. Do Tony Robbins, tá no Netflix. Eu não sou seu guru. Ótimo. É um documentário maravilhoso de transformação de vidas que foi gravado em 2013, lançou em 2016 e nesse documentário eu estava lá dentro participando desse documentário. E quem quiser, quando der 1h12, dá um pau, vocês vão me ver lá dentro. Só por isso você indica. Não, mas tem que fazer o merchan também. Não, Sabe ele qual é o muito filme bom. que eu indico pra todo mundo, que vão me ver bastante nesse filme? O do meu casamento. A gente é maravilhoso. Não, o documentário Não Sou Seguro, ele é transformador. Ele é muito bom, eu gosto muito de assistir esse documentário. Ai, que ótimo. E o último recado que você deixa para médicos em geral, enfim, sobre todo o tema que a gente conversou? Acho que o último recado que eu deixo, que tudo na vida existem estações. E muitas vezes as estações, elas precisam serem mudadas e você recebe sinais para isso. Você está, muitas vezes, precisando mudar de estação na sua vida profissional também, e você não percebe isso. Os sinais, eles são claros. E você precisa entender que tudo vai passar por estações. E as estações são essas. E eu tenho certeza que hoje aqui é uma estação da minha vida que está sendo mudada também. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo percebam isso também. Os médicos percebam que existem estações nas vidas de vocês, que vocês precisam mudar de estação. Maravilhoso. Muito bom, senhoras e senhores. Rogério Magalhães Uma salva aqui com de a gente. palmas. Show! Gente. É um prazer ter você aqui, cara. Não só como a gente falou, por tudo que você é, por tudo que você representa, por estar com a gente há muitos anos no treinamento de equipe e tudo mais, por ter virado um grande amigo e hoje sócio. Então, para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Faltou o nosso... Ele tá aqui. A entidade tá aqui, ele tá aqui. Mas, assim, Um beijo para você, Thiagão. Faltou você aqui, cara. Obrigada, sim, sempre um prazer estar na sua presença, porque é uma presença que a gente vê que realmente é de Deus mesmo, que quer compartilhar, ver o crescimento das pessoas. A gente torce por isso, né? A gente fica feliz, é muito bom quando um amigo conta, nossa, eu tô indo melhor, eu tô ganhando bem, eu tô indo viajar. Eu fico tão feliz quando eu escuto essas coisas, eu não sinto a menor inveja. E é isso que a gente quer, né? De pessoas que pensem assim, porque quanto mais gente próspera ao nosso lado, mais a gente prospera. E aí se prosperar não é só questão financeira, gente, é de sentir felicidade. O mundo anda pesado demais, né? As pessoas estão agressivas demais, responsivas demais, brigando por tudo, por, nossa, qualquer palavra. Então, quando a gente está ao lado de pessoas que querem o crescimento do outro, que querem ver as pessoas felizes, que eu acho que o intuito de tudo isso é isso, é a gente ser feliz na profissão, independente do que você seja, né? Se é uma loja pequenininha ou é uma loja gigantesca de departamentos, se você é um médico de um posto de saúde ou se você é um médico presidente de alguma rede de hospitais, não importa, faça o que você for fazer, mas faça com felicidade, faça acreditando que aquilo é o melhor, que você está onde você queria estar, que você está na estação certa, porque é muito ruim a gente se sentir na estação errada. Então, perfeito. Que bom estar aqui. Rogerinho, se tem alguém que ainda não te conhece, deixa as tuas redes sociais para poder te acompanhar. Olha só, vocês podem me acompanhar no Instagram, @Rogério Magalhães JR, né, de Rogério Magalhães Júnior.
E @RMA Treinamentos, que é o da minha empresa. E melhor ainda para os médicos, @Medgest Oficial, que esse é o canal oficial do Medgest. Vocês vão lá, clicam e vocês vão estarão com a gente aí em junho, tenho certeza. E muito obrigado, Érica, muito obrigado, Domingos. Obrigada. Porque eu até, quando olho para a Érica, eu até me emociono, sabe? Porque eu olho muito pro olho dela, eu digo, amor, a energia é tão forte aqui, que eu até me emociono assim quando eu tô com eles, porque a energia deles é muito boa e vocês precisam conhecê-los de perto. Ai, eu convido vocês para vir para cá, para a Clínica Mantelli, para vocês conhecerem como é bom estar aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Rogerinho. Gente, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, vamos lá, canal do YouTube, Clínica Mantelli. A gente tem no Spotify também MantelliCast e MantelliCast Cortes também no Instagram para você acompanhar o nosso canal de cortes. Curta, compartilha, ative as notificações. Toda quinta-feira nós teremos episódios novos que tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, independente da área, não precisa ser da área da saúde. A gente vai falar aqui sobre tudo e com certeza ter uma presença como foi a tua hoje, agregou demais. Muito Obrigado, obrigada, doutora. gente. Viu? Obrigada. Tamo junto. Obrigada. Junto sempre, viu? Um abraço. Opa! Saúde. Beber sem brindar. 2023. Não podemos nem falar o que é. Ano de portas abertas. Beijo, Valeu. beijo. Beijo, galera. Beijo, galera. Até o nosso próximo Medcast. Medcast não. Corta. Ele juntou tudo. Juntei tudo. Juntei o Medgest Medcast com com a Mantelli. Então, o brinde, Jô, vai. Brinde, galera. Brinde, gente. O ano de portas abertas. Sucesso. Valeu. Vira e mexe, ele dá um... Que delícia ouvir seu gargarejo. Que gargarejo. Seu bochecho. Não, viu aqui, ó. Nossa Senhora. Você tá aqui porque você tá aí. Eu tô tirando a pipoca do dente. Excelência em Saúde, Mantelli Cash, Canta aí uma música. onde a gente foi... Você tá ligado que a gravação continua. Isso vai pros erros de gravação, entendeu? Então, assim, se eu for cantar, vai ser horrível. As minhas filhas falam assim, pai, eu só canto todas as músicas erradas. Todas as músicas eu canto errado. Pode ser a música do Kid de Abelha, pode ser a música do Chiclete Comando, todas as músicas eu canto errado. Aí eu crio uma letra que só eu sei.